A história começa com uma garota que acorda em um quarto e não percebe o que está acontecendo. Há apenas uma sensação interna de que algo mudou, mas ela ainda não entende o que é. Há apenas suspeitas, mas é improvável que isso aconteça na vida real. Por mais de 10 minutos, ela ficou em um completo estupor, em estado de choque, e de repente, não percebeu que havia se levantado abruptamente da cama e começado a procurar um espelho. Ela ainda não entendia o que a estava incomodando tanto, embora nada de ruim estivesse acontecendo. Tudo estava calmo. Ela estava sozinha no quarto e não parecia haver nenhum perigo. Quando olhei para minha mão, não pude acreditar no que via, pois estava usando roupas diferentes da última vez e não deveria ter acordado. A coisa mais importante que ela não pôde deixar de notar foi que a dor horrível em seu peito não parecia estar lá. Parecia um outro corpo, ou talvez um outro mundo completamente diferente. A última coisa que aconteceu com ela foi que a garota bebeu um copo envenenado na igreja e teve que morrer. A senhora já estava resignada com a desgraça, como geralmente acontece. Todas as lembranças voaram diante de seus olhos e nada prenunciava tal reviravolta nos acontecimentos. Pode haver alguma explicação para isso, mas simplesmente não pode ser. A garota já está na frente do espelho, com os cabelos desgrenhados e a pele muito seca, unhas quebradas nas mãos, sem manicure normal, e isso não é tudo. Sua aparência é muito diferente daquela com a qual ela está acostumada a se ver. Há vários anos a senhora vem se cuidando e está muito bem arrumada, e agora está com a mesma aparência de 5 ou mais anos atrás, quando não teve oportunidade de fazer isso. Ela certamente gostaria de ter uma segunda chance, mas não está claro em que período de tempo ela está ou o que está por vir para ela. No continente oriental está o reino de Viftak, e ela nasceu como a segunda princesa desse reino. A princesa Ellen Viftak, uma garota que não tem escolha na vida, tudo foi predeterminado para ela há muito tempo. Surge a pergunta: o que seria melhor, morrer sem nenhuma chance ou ter essa chance? Mas com alguns momentos desagradáveis. A garota nem teve tempo de se recuperar antes que várias criadas entrassem correndo, como se algo tivesse acontecido e elas estivessem correndo para relatar o ocorrido. A senhora não teve tempo de perguntar nada antes que elas começassem a fazer barulho, em pânico, pensando se ela estava bem, embora Elaine não entendesse absolutamente nada. É óbvio que eles sabem mais e a conversa deixará isso claro. Pelo menos é nisso que ela quer acreditar. Logo depois disso, uma mulher e 2 outros assistentes se aproximaram. Havia muitas pessoas nesta sala, o que era um pouco desconfortável. Era difícil saber como agir sem saber o que havia acontecido, pelo menos na última hora. Os assistentes me disseram que estava tudo bem, que a senhora não estava ferida, embora eles mesmos tivessem fugido para cá como se tivesse havido um incêndio. A senhora estava feliz por tudo estar bem. Parecia bom, mas suas palavras seguintes nem tanto. Isso a lembrou de que o corpo da garota não pertencia somente a ela e que ela tinha um dever duplo de cuidado. O que quer que isso signifique? Parece um pouco estranho e ela já não gosta de tudo o que está acontecendo aqui. Embora seja apenas o começo, toda a diversão está à sua frente. Eles a tratavam como um tesouro o tempo todo e a protegiam muito. Agora entendo por que eles se assustavam com o menor ruído no quarto dela e saíam correndo em um segundo. É realmente muito simples. A família real oferece o chamado tesouro aos nobres com os quais deseja se aliar, na esperança de garantir sua lealdade. Mas o verdadeiro tesouro não é ela. É a riqueza que vem com o casamento de uma princesa. Em outras palavras, ela não passa de um baú de tesouros. Não há um dia sequer em que alguém não a lembre de que ela é uma princesa preciosa e que está destinada ao casamento com o Marquês Burke. É como se eles estivessem se preparando para esse momento também, para que não haja perguntas ou imprevistos mais tarde. Todos ao seu redor se preocupam com sua boa reputação, aparência perfeita, boas maneiras, é claro, nenhum arranhão em seu corpo. Para ela, escolha tudo o que há de melhor. Faça presentes, equipe o quarto com os móveis mais luxuosos, mas não apenas para agradar a garota, mas para que ela se encaixe no status da marquise. Eu me pergunto como ela reagirá, o que dirá, porque mais cedo ou mais tarde ela terá que decidir se gosta ou não. Ela é uma pessoa completamente livre que tem o direito de decidir por si mesma o que fazer, com quem se casar e como viver sua vida antes que seja tarde demais. Ela tem uma grande oportunidade de cuidar disso. Ela se perguntou como eles continuavam dizendo isso todos os dias e várias vezes, como se estivessem observando para ver se ela havia mudado de ideia. Para saber com certeza se o plano deles iria fracassar no último momento. É interessante ver como todos estão sendo muito cuidadosos com ela.
porque não podem se dar ao luxo de desrespeitar a pessoa a quem ela é enviada. Elan não teve medo e perguntou quantos anos ela tinha na frente de todos. A mulher não deu atenção ao fato e respondeu que havia completado exatamente 20 anos no mês passado. A garota se certificou de que estava 5 anos atrás, mas, a julgar pela expressão de seu rosto, ela não estava feliz com isso. A garota não se forçou a socializar com essas pessoas. Por isso, ela seguiu com seus afazeres e nem sequer se despediu. O Marquês Burke ou Lord Wall é o homem de quem ela se tornará esposa no futuro. Ele foi prometido à senhora há muito tempo, e originalmente ela nem sabia disso. Ele é o melhor cavaleiro desse reino e já o defendeu muitas vezes da invasão de outro reino. Um jovem de uma família heróica, considerado o protetor de seu reino e reconhecido como o melhor em seu campo. Ele é tão importante para o reino que se algo acontecesse com ele, ele seria o melhor. A nação seria deixada em perigo e exposta a ataques inimigos no primeiro dia em que soubessem disso. A garota sabe muito bem disso. Tudo parece bom. Mas como ela está longe de estar feliz no momento, algo não está certo aqui. Ela sente que nada de bom virá disso, nenhuma felicidade no futuro, e terá sorte se sobreviver a tudo isso. Originalmente, Ellen foi planejada para se casar aos 18 anos. Acreditava-se que quanto mais cedo isso acontecesse, melhor. Mas algo deu errado, e agora por 2 anos, eles são pessoas livres e nunca se casaram. Não se sabe se é melhor ou não, alguém está feliz, alguém está chateado, mas é assim mesmo. O maior problema é que, embora o senhor seja bom em seu trabalho profissional, na vida ele é exatamente o mesmo. Não muda em nada e pode destruir qualquer pessoa em seu caminho, de forma absolutamente implacável. As pessoas têm medo de falar com ele. Elas acham que se o ofenderem ou o irritarem, mesmo que só um pouquinho, podem considerar que é o fim da história. Não haverá uma próxima vez ou perdão, com certeza. A garota não quer nem pensar no fato de que pode morrer novamente, pois isso é suficiente apenas para o seu desejo. É terrível até mesmo imaginar o que acontecerá se ela não controlar a ordem na casa ou aparecer na frente dele com uma roupa ruim. Ela não recusaria a oportunidade de ver o futuro e perceber se há coisas a temer ou a se precaver, se pudesse simplesmente relaxar e não fazer nada. Mas por outro lado, quando se trata de sua segurança, não há outra maneira. Ela não vai ficar de braços cruzados e ignorar que alguém está tentando controlar sua vida. Ela nunca disse realmente o que pensa sobre isso, se está disposta a se casar com ele ou não, portanto não é tarde demais. Fico imaginando o que acontecerá com ela. Mas se de repente, por exemplo, agora mesmo, ela se recusar a seguir o plano deles e fizer do jeito dela, será que haverá algo sério? Porque é a vida dela e o direito dela de estar com quem ela quer, não com quem ela precisa estar. Naquele momento pareceu-lhe que se o destino não mudasse, se tudo já tivesse chegado a esse ponto, ela se tornaria o maior tesouro da caixa, para que ninguém pudesse se comparar a ela. Ela queria ser a melhor, de modo que seria terrível dizer uma palavra ruim em sua direção. Enquanto isso, seu futuro marido estava ocupado desde a manhã. É o trabalho de sua vida. Ele está disposto até mesmo a sacrificar uma noite de sono decente só para sair de casa e começar a testar sua força o mais rápido possível. O pior que pode acontecer a ele é se sentir fraco ou inseguro. Nada deve ser impossível para ele. Isso se aplica a todas as áreas de sua vida. Mesmo aqueles que normalmente estão com ele na equipe costumam ficar nervosos. Eles têm medo de deixá-lo irritado ou de fazer algo errado. Por isso, às vezes ele também os pune, e de forma mais cruel do que seus inimigos. Para ele não há nada pior do que um colega de equipe que decepciona a equipe inteira. Já houve ocasiões em que era mais fácil para ele ir sozinho do que com algumas pessoas, mesmo que fossem 10. Ele tem que pensar nos outros e gastar sua energia na direção deles, e isso o distrai muito. Em um determinado momento, ele olhou ao longe e viu uma garota que se parecia muito com aquela que ele queria que fosse sua esposa. Há uma boa chance de que seja ela. Além disso, há algum tempo há rumores no reino de que o cara está planejando chegar sem avisar. Talvez a viagem de negócios fosse apenas um disfarce e, na verdade, ele estivesse indo até ela para surpreendê-la e ver como ela era, sem preparação. Exatamente como ela era. Talvez o homem demonstre isso, mas por dentro está muito nervoso. Essa é uma fase muito importante de sua vida. E, em geral, não gostaria de cometer um erro na escolha e se arrepender pelo resto da vida. Embora a garota seja incrivelmente bonita, ele não tem ideia de como ela é, de quão complexo é o caráter dela, nunca interagiu com ela ou sequer ouviu sua voz.
Enquanto isso, não há distância entre eles. Quanto mais ele se aproximava dela, mais sério ficava. É necessário mostrar-se do melhor lado e manter o status, pois qualquer outro cara quer parecer forte e independente aos olhos dela. Para que não fosse uma vergonha se casar com um homem assim. A moça, nesse momento, não se sentiu menos estranha, estava desconfortável com o fato de que havia muitas pessoas ao redor, todas olhando para ela e esperando algo que haviam imaginado anteriormente em suas cabeças. Todos os tipos de imagens bonitas, felicidade e amor à primeira vista. Ela tem tantos pensamentos em sua cabeça que é fácil se confundir e não perceber quando um rapaz fala com ela. Ela o admira, mas os pensamentos que a distraem estragam tudo, não há concentração. O momento é importante demais. E seria uma pena se algo desse errado. Ellen gostaria que ele assumisse o controle da situação e não tivesse que inventar coisas. Nesses momentos, o homem às vezes lamenta que seja necessário manter a autoridade, mostrar-se correto, porque às vezes você só quer relaxar e mostrar emoções reais. E ele não pode fazer isso. Ninguém espera que uma pessoa comum seja rígida, não demonstre emoções e esconda seu verdadeiro eu atrás de uma máscara. Ele é muito azarado nesse aspecto, mas de qualquer forma, as pessoas entendem e não há nada de errado se ele ficar constrangido ou se houver uma pausa incômoda. Todos eles já estiveram em seu lugar e podem até querer lhe dar apoio. Ao contrário de Elian, ele tem um olhar tão vazio que a noiva poderia ter se ressentido dele há muito tempo e simplesmente dado meia volta e ido cuidar de seus negócios. Foi uma sorte ela não ter sido sensível. A garota manteve seu temperamento sob controle e esperou por algum sinal de que ele estava feliz em vê-la. Ela esperava algum romance, algumas emoções brilhantes, sentimentos agradáveis. Mas até agora só havia vazio e decepção em seu interior. Ele não tinha nem mesmo um buquê de flores com ele. Se ela não fosse forçada a fazer nada e pudesse conhecer melhor essa pessoa, como acontece em um relacionamento normal, a garota ficaria feliz em enfrentar o completo desconhecido e o risco de estragar o resto de sua vida. Ela está muito infeliz com o fato de ele não tentar fazê-la feliz, surpreendê-la com algo, mesmo tendo muitas oportunidades para isso. É como se fosse ela quem tivesse feito a escolha de se casar com ele mesmo agora. Já faz muito tempo e eles nem sequer se apresentaram. Por causa disso, não há desejo de convidá-lo para entrar em casa e oferecer-lhe chá. Além disso, chegar em um horário tão tarde, mesmo sem avisar, não é uma coisa boa. Ela, como menina, simplesmente não teria tempo para se arrumar. Sorte que ela se preparava para isso todos os dias, ou melhor, outras pessoas a ajudavam a fazer isso. A situação é complicada, pouco clara. As pessoas ao redor dela até começaram a discutir quem começaria a falar primeiro. Todos percebem que é o primeiro encontro deles. Mas ser tão tímida é demais. Os assistentes começaram a lhes dizer por onde começar, e eles nem sequer ouviram. A noite começou a lembrá-los de que eles não tinham muito tempo para se demorar na noite. Teriam que voltar, e ninguém queria dirigir na escuridão. O cara que ousou dizer isso nem sequer pensou no que o aguardaria em seguida. Só agora ele percebeu que provavelmente teria sido melhor não ter dito nada. Enquanto isso, a senhora teve a ideia de sugerir que todos passassem a noite, para mostrar sua bondade e parecer hospitaleira. É impossível acreditar, mas ninguém sequer chamou seu nome ou emitiu um único som. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu na história do reino. Os cavaleiros estão ficando envergonhados de seu senhor. Muitos estavam até dispostos a iniciar uma conversa em seu lugar. Ninguém simplesmente o reconhece. E então o milagre aconteceu. O Lorde não está mais a alguns metros de distância dela. Ele se aproximou e até chamou o nome dela. Ele pediu que ela ouvisse o que ele ia dizer aqui. A garota pensou que ele fosse dizer muitas palavras românticas, mas ele disse apenas algumas palavras. O senhor é muito breve. Ele imediatamente se ajoelhou, começou a tirar algo de sua capa e não é segredo o que ele está prestes a fazer agora. Elaine não queria estragar o momento. Durante o tempo em que ficaram em silêncio, ela pensou que seria mais fácil se separar do que recusar esse homem na frente de todos. Ele poderia reagir com muita violência, e não apenas ela sofreria. É impossível acreditar que uma pessoa tão tímida possa ser tão diferente em diferentes situações. Por um lado, ele é um tirano implacável. Por outro, incrivelmente suave e tímido perto dela. Sabendo que esse casamento havia sido arranjado há muito tempo, era de se esperar a colocação rápida e habitual da aliança no dedo dela, mas, de repente, ele tirou a luva, pegou a mão dela e até a beijou. O rapaz corrigiu a situação a tempo. Se ele tivesse feito diferente, teria sido muito pior.
Mas, do jeito que foi, houve pelo menos algo agradável e doce naquele momento. Esperamos que tenha sido sincero da parte dele e não para que ela não se ofendesse. Ele precisa ser um pouco mais falante, e de qualquer forma, tudo poderia ter sido perfeito. É bom ver que ele não se permitiu ser rude com ela e se comportou de forma mais ou menos calma. O Senhor olhou para ela de cima a baixo, e era um olhar que você poderia olhar para sempre sem olhar para ele. Era vazio, mas ainda assim, havia algo de bom nele. De repente, Eleanor percebeu que não conhecia esse homem e não tinha ideia do que encontraria no primeiro dia de seu casamento. Ele poderia ser qualquer coisa, e o mais assustador seria encontrar o caráter de um tirano. Não por boatos, mas por fatos. Não é só o fato de todos terem medo dele e ficarem esperando suas palavras por dias, apenas para manter a discrição. Ela tinha que contar pelo menos algumas informações sobre si mesma. Ela estava tão cansada de ficar em silêncio que estava pronta para contar até mesmo sobre suas flores favoritas, mesmo que ninguém estivesse interessado nisso. Enquanto isso, um dos assistentes lhe traz algo que parece ser uma mensagem, embora, dada a situação, de repente seja algum tipo de contrato que poderia resultar em um casamento mesmo agora. Ela passa esse exemplo para ele, como se não quisesse assumir muita responsabilidade. Afinal de contas, ele é o homem. Enquanto isso, no dia seguinte, aconteceu algo que ninguém esperava. O corpo da garota está cheio de cordas, ela não pode sair do quarto e há algum tipo de escândalo. Eles perguntam se ela entende o que está fazendo e com o que está concordando. É como se estivessem tentando desencorajá-la ou puni-la, embora ela estivesse apenas fazendo o que eles queriam que ela fizesse. Em resumo, o cara veio vê-la sem motivo. Ele disse que Ellen estava envolvida na morte de seu irmão. O casamento foi apenas um disfarce, e ele mostrou sua verdadeira face somente agora. A garota ficou surpresa e ao mesmo tempo, convencida de que ele era um homem terrível, e estranhou que ele não tivesse dito isso antes. Ele fez uma coisa tão terrível ao prendê-la, mas não está claro o que ele quer. É improvável que o barão a queira morta. Eles estão cercados por todos os lados, com cerca de 100 cavaleiros do lado de fora da sala e ao redor do pátio. Essas acusações parecem ter sido inventadas agora. A garota não tem ideia de como eles pensaram que ela tinha algo a ver com isso. Ela o vê pela primeira vez em um estado tal que não sabe o que esperar dele em alguns segundos, se ele consegue se controlar e o que é capaz de fazer com ela. Seu olhar é como o de um animal predador que acabou de sair da floresta em busca de uma presa. Ele está gritando tão alto que, embora não seja culpa dela, me dá vontade de pedir desculpas, custe o que custar. Eu me pergunto por que ele pensaria que a garota tem algo a ver com o irmão dele. Ela nunca viu ou interagiu com ninguém de sua família. Ellen geralmente está em casa e qualquer pessoa da equipe pode confirmar isso. Ela não tem palavras. Ela não consegue acreditar que isso seja real. Todas as palavras dele parecem fictícias e falsas. Há pouco tempo, ele beijou a mão dela e agora a está prendendo como se fosse uma inimiga. Ele nem mesmo tem provas normais. E por causa da surpresa, ela não tem nem palavras para comentar nada, embora realmente quisesse. Por causa de um erro, ela pode estar condenada para o resto de sua vida. Mas ao mesmo tempo não está claro se há algum sentido em tentar fazer alguma coisa. Nunca houve um único caso em que ele tenha perdoado ou se desculpado com alguém por perjúrio. Nunca houve e nunca haverá, e os primeiros problemas que ela tanto temia começaram. Eles surgiram do nada e muito provavelmente todos os mais interessantes, ou melhor, terríveis, estão apenas começando. Ele já se atreve a chamá-la de princesa inútil, como se insinuasse que não haverá cerimônia de casamento depois disso. Seria muito mais fácil. Não é impossível que isso seja uma encenação e que todas essas pessoas estejam apenas querendo obter algo. Depois de acusar a princesa, você não precisará nem mesmo se casar com ela. Tudo pode ser feito de forma muito mais rápida e fácil. Essa opção existe. Mas ainda assim, quero acreditar que este mundo não é tão cruel a ponto de alguém ter o direito de arruinar a vida de uma pessoa em um lugar vazio. De repente, ela volta a si e percebe que é algo muito realista, que parece um sonho ou uma visão. Ela ainda está naquele momento em que eles estão conversando no pátio e se afastando um do outro. Ela começa a ficar muito nervosa e o rapaz percebe isso. Ele pede que ela lhe dê esse objeto, e assim, a garota não fica nervosa. Ela desvia deliberadamente o olhar, imaginando o que isso poderia significar. O cara que ela tinha acabado de ver em sua mente? Não havia ninguém mais assustador que ela já tivesse visto ou conhecido, se ao menos ele não tivesse se revelado assim na vida real. A senhora não tem mais certeza de nada, mas não tem outra opção. O que será, será. Tudo já foi decidido para ela há muito tempo, e é tarde demais para resistir.
Ela o observa com mais atenção e acha bom que o senhor esteja em silêncio. Pelo menos ela tem tempo para pensar no que fazer a respeito de tudo isso. Para começar, não faria mal pensar em todas as opções com antecedência. No caso de algo assim acontecer novamente, ela deve ter pelo menos um cômodo especial para se trancar e trancar a porta. Além disso, será possível levar alguns objetos para se defender. Parece cruel, mas o que você pode fazer? É melhor assim do que suportar e chorar de desespero. Ela teve sorte por já saber que tipo de pessoa ele era, porque se fosse outra pessoa, ninguém saberia o que esperar dele. Enquanto isso, eles estão entrando na casa, sendo recebidos por todos os funcionários, e até agora, tudo está sob controle. Durante todo esse tempo, nada de interessante aconteceu. O noivo se ofereceu para ir à casa dele e já está apresentando a sua nova assistente. É a Chloe, que vai ajudar em tudo, não importa a hora do dia. A senhora disse olá. Ela disse que foi muito bom conhecê-lo. Ela tentou não estragar nada e até teve uma conversa normal para que houvesse um relacionamento normal entre eles. E nesse momento, o noivo pediu desculpas. Ele teve que sair rapidamente para resolver as coisas com os cavaleiros, então prometeu voltar assim que pudesse. Pelo menos ele se desculpou e foi educado. A noiva será cuidada por assistentes. Eles farão um pequeno tour e lhe mostrarão o novo quarto. Ele não precisa se preocupar com isso. Embora a moça não estrague o humor dele, ela se comporta adequadamente. Ela agradece a ele por tudo, fala bem, mas ele ainda parece estar insatisfeito com alguma coisa. É claro que ela está um pouco deslocada aqui, tendo que conhecer tantas pessoas, mas ela imaginou coisas muito piores, o que é um pouco reconfortante. Contanto que todas essas pessoas não se tornem vilãs e que o comportamento não tenha acontecido na vida real, há uma possibilidade, e você precisa estar preparado para ela. Durante todo esse tempo, enquanto ela está aqui, há apenas uma pergunta. Como é tão coincidente que na casa do tirano, ela não atendeu a uma única empregada que a tratasse mal? Elas estão até mesmo em casas comuns, e nessa, onde mais deveriam estar, não há nada do tipo que a garota tenha notado e isso é muito suspeito. Talvez eles estejam apenas se escondendo e apareçam mais tarde, mas isso já é alarmante e levanta muitas questões. Nesse meio tempo, eles já haviam chegado a um dos quartos. Chloe se ofereceu para ficar aqui por um tempo e se ela não gostasse, ou se a senhora encontrasse um quarto melhor, eles ficariam felizes em transferi-la para lá. Esse quarto é espaçoso. Eles já tiveram tempo de arrumar, tirar o pó, organizar as coisas dela e até limpar as janelas. Ao contrário do quarto que ela tinha antes, esse não era ruim, mas era escuro. Nada brilhante, um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo o quarto não era realmente ruim. Ela tinha sentimentos mistos em relação a ele, embora talvez não tivesse nada a ver com o quarto em si. Chloe me disse que esse era um quarto especial, geralmente onde ficavam os hóspedes ilustres. Tinha as melhores instalações e a vista mais bonita da janela. E também, se ela precisar de algo no meio da noite ou a qualquer hora do dia, basta tocar a campainha e o ajudante virá em questão de segundos. Em vez de agradecer a ela por esse conforto e conveniência, ela ficou muito surpresa, como se tivesse ouvido algo terrível. Acontece que essa reação não foi de forma alguma ao que a assistente havia acabado de dizer. A garota acabará de perceber que o quarto não parecia um quarto de mulher. Não havia decorações ou flores aqui. Se eles quiserem dizer que seu noivo estará aqui com ela hoje, e que este é o novo quarto deles, que ainda não foi completamente montado. A noite seguinte chegou. A nova dona já havia se acostumado com seu novo lar. Ela até memorizou muito bem o que estava onde. Ela teve tempo de caminhar e se familiarizar com as outras empregadas. Sem um noivo, é difícil encontrar algo para fazer. Não é que ela não possa andar tranquilamente pelos andares, como faz em sua própria casa. Ela não quer incomodar ninguém e sair do quarto desnecessariamente, mas realmente quer comer alguma coisa. Ao mesmo tempo, ela se sente envergonhada de contar a alguém. Ela não quer estressar a equipe. Eles podem não gostar. É um pensamento um pouco estranho, mas é o trabalho deles. Enquanto isso, Chloe é muito oportuna. Ela mesma entrou e perguntou o que poderia fazer para ajudar. A garota estava com medo de pedir um jantar adequado, mesmo dela pedindo apenas chá e se houvesse algo doce. Ela não esperava que fosse tão tímida, embora normalmente não fosse tão tímida. Se você pensar bem, ela está aqui como um tesouro e deveria exigir muito em troca por pelo menos vir aqui e concordar em ficar. Ela se preocupa muito em agradar a todos ao seu redor.
que ela precisa se limitar. Enquanto isso, ela estava tão cansada de ficar sentada em seu quarto que saiu para tomar um pouco de ar fresco e, por acaso, encontrou um dos assistentes do noivo. Ela se perguntou para onde o senhor estava desaparecendo e por que ele não havia passado nenhuma palavra ou bilhete. Teria sido bom saber, mas não havia nada disso. Acontece que ele está em casa em algum lugar hoje, e é muito estranho que ele não tenha vindo vê-la durante todo esse tempo. O assistente me disse onde o viu há pouco tempo. Foi para lá que a senhora foi. Ela está magoada porque ele a deixa sozinha com tanta frequência. E quer descobrir se ele realmente tem tanto trabalho quanto diz ter. Teve que perguntar no caminho quem poderia ter visto o senhor e por isso, veio até esta sala para falar com ele a sós. Pelo que parece, não está claro se esse é o escritório dele ou uma sala particular onde pessoas de fora são proibidas de entrar. Ela tem medo de violar os limites pessoais dele, mas considerando que ele é seu futuro marido, talvez essa regra não funcione para ela. A senhora não se aventurou a entrar imediatamente, mas ouviu o que estava acontecendo lá dentro. Lá, ela ouviu as vozes de duas pessoas. O senhor responde que é necessário providenciar as melhores condições para Elaine, e que o assistente explica que eles prepararam o quarto ou o quarto da noiva muito bem, e não perceberam o que mais estava faltando lá. Ela merece, especialmente porque já é difícil estar em uma casa estranha com desconhecidos. Seu plano é fazer com que ela aproveite não apenas o quarto, mas todos os dias em que estiver aqui, o que é a coisa mais agradável que ela já ouviu dizer. A senhora não ficou ouvindo por muito tempo. Ela voltou para o quarto e a diversão está apenas começando. Ela tinha acabado de abrir a porta e imediatamente pensou que devia estar no quarto errado. Seu quarto era cinza, normal e muito diferente desse tipo de ambiente. Ela simplesmente não tem palavras. Ela não conseguia acreditar em seus olhos e decidiu verificar se estava no lugar certo novamente. Esta manhã, o lugar estava diferente. Ela até teve que sair para o corredor e encontrar o quarto novamente. Qual não foi sua surpresa quando ela veio aqui novamente de memória e viu a mesma coisa? Acontece que o noivo havia feito uma surpresa, e era exatamente isso que ele estava fazendo desde a manhã. Há tantas mudanças que você quer dar uma olhada em cada canto. Tudo é incrivelmente lindo, mas ela está confusa com apenas uma coisa. Há muitos brinquedos lá. Depois de um tempo, a menina esperou até que estivessem de volta ao seu quarto e quisesse acrescentar algo, tendo que esperar na esquina, e então ela entrou sem avisar. Em vez de ficar satisfeita e agradecida por tudo isso, ela começou a se ressentir do que tudo aquilo significava. E como um homem como ele poderia fazer algo assim? A pergunta que surge é porque o quarto estava em uma forma no início e um dia depois em outra, como se estivesse prestes a ser destinado a outra pessoa. Ela estava tão assustada e havia pensado tanto sobre isso que já estava pensando em uma amante, ou que ele logo se livraria dela e aqui estaria a próxima noiva. O noivo já tinha ouvido uma dúzia de opções e se perguntava como ela poderia pensar em tal coisa, como se ninguém nunca tivesse feito nada por ela antes. A moça exigiu uma explicação sobre o que estava acontecendo, pois ela se recusa a dizer que isso foi feito por nada e que eles simplesmente não tiveram tempo de fazer isso antes. Ela nem sequer deu a ele a chance de explicar. Saiu para o corredor e fez birra. Para ele parecia até que a senhora estava com ciúmes. Caso contrário, como ela poderia pensar em um amante? Se você analisar o relacionamento deles, verá que não havia sentimentos sinceros desde o início. Portanto, talvez eles estejam começando a parecer que o ciúme não surge do nada. Deve haver alguma explicação para isso. Quando a convidou para ir à sua casa, ele tinha certeza de que ela seria muito distante e que a pessoa não se importaria com o tipo de quarto que ela tem e como é tratada. Mas no final, ela não é tão indiferente quanto ele esperava. O próprio rapaz não sabe se gosta ou não. Depois de tudo o que aconteceu, o senhor ordenou que seu assistente ouvisse todos os desejos da princesa e os realizasse da melhor forma possível. Agora ele queria fazer ainda mais por ela. Ele nunca havia conhecido garotas tão atenciosas e capazes de sentir sentimentos em apenas alguns dias. Ele até gostou do fato de que, ao contrário dos outros que tinham medo até de olhar para ele, ela agia como se soubesse que estava perfeitamente segura aqui. O cavalheiro se sentiu como nunca havia se sentido antes. Ele gostava de ver uma nova amante em sua propriedade que era capaz de se sentir em casa. O dia seguinte havia chegado. Hoje, a senhora estava um pouco sem dormir. Ela não estava de bom humor esta manhã e, para remediar isso, pediu para trazer alguns livros, pois era a única coisa que poderia distraí-la e acalmá-la no momento. O homem trouxe várias opções.
Porque ele ainda não conhece as preferências dela e não será capaz de adivinhar para não ter que ir à biblioteca várias vezes. Ele levou alguns livros por precaução. Em seguida, sugeriu imediatamente algum tipo de café da manhã leve e perguntou o que ela geralmente gosta de comer de manhã: doce, salgado, nutritivo ou leve. Algumas pessoas não tomam café da manhã de jeito nenhum, portanto, especificar isso era muito importante. Ele tem muito a aprender sobre ela, desde suas preferências alimentares até o tipo de roupa que ela acha mais confortável. A senhora respondeu que ainda não estava com fome e que, se ficasse com fome, não se importaria de comer uma salada de frutos do mar e uma sobremesa de chocolate. Deixada sozinha, ela andou pela sala, olhou pela janela e esqueceu o que havia planejado para o dia. Todos ao seu redor estão fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. E ela está sentada em seu quarto e não consegue descobrir como ser o mais produtiva possível hoje sem perder tempo. Ela ainda não acredita que alguém esteja aqui por ela, tanto que está convencida de que tem uma amante para tomar seu lugar. Enquanto isso, do lado de fora, todos estão ocupados fazendo suas próprias coisas. Ninguém está ocioso. As empregadas estão lavando roupas e lençóis, as noites estão sendo praticadas e, além disso, o tempo está muito bonito lá fora, o que só motiva e melhora o ânimo de todos. Se estivesse muito frio agora, se estivesse chovendo e nublado, seria muito diferente. Ninguém saiu de casa. Todos estão muito produtivos e felizes com isso. Eles têm regras tais que não existe um salário médio. Tudo depende puramente de quanto a pessoa ganhou. O clima realmente atrapalha todos os planos e, durante esses períodos, as pessoas recebem muito menos do que receberiam. Pela primeira vez em muito tempo, a equipe está discutindo a princesa, e não apenas as criadas, mas até mesmo os cavaleiros. Eles gostam do fato de haver algumas mudanças. Eles conheceram uma nova pessoa, então a patroa também é uma garota muito simpática. Eles sabem muito bem que em outras casas a situação é um pouco diferente. Lá, as noivas ou esposas dos duques tentam aproveitar ao máximo o fato de terem assistentes. Eles não lhes dão um segundo de descanso e ordenam que façam o impossível. Eles aproveitam ao máximo a oportunidade, e Helene é bem diferente. Ela quase não é vista aqui e, se pede algo, é algo elementar, como fazer um café da manhã leve ou limpar o quarto. Como resultado, eles estão ainda mais interessados em fazer muito mais trabalho do que o necessário. Isso não só aumenta o salário, mas, em geral, a atmosfera no trabalho. Eles nem precisam ser solicitados, e fazem isso com muita vontade e disposição. Exceto pelo fato de que, ao contrário de todos os outros, Chloe é a que está mais feliz com isso. Ela acha que, se todos se acostumarem a fazer mais do que o necessário com tanta facilidade e rapidez, isso se tornará a norma. E quando elas se cansarem ou não quiserem surpreender ninguém, parecerá que as empregadas são preguiçosas e não têm motivação para tentar. Ela pensou nisso com antecedência e não vê nada de bom nisso. Ela não mudaria absolutamente nada. Elas já são elogiadas pelo mestre, e isso deve ser suficiente. Portanto, tudo está bem e não vale a pena tentar mais. Acontece que esse não é bem o caso. Chloe costumava ser uma empregada doméstica de alto nível. Ela vem de uma família aristocrática e, devido a algumas circunstâncias, foi forçada a aceitar esse emprego. Ela era tratada de forma diferente do resto de nós. E com a chegada da Ellen, tudo mudou. Agora ela é simplesmente ignorada. Ela não gosta muito disso, por isso também não planeja tentar encontrar uma nova amante. Isso não é de seu interesse. E, em geral, parece que a garota não trata a patroa muito bem. E não se importaria de se livrar dela. É impossível imaginar como ela se sentiu quando foi nomeada assistente pessoal de Ellen. Se dependesse dela, teria colocado veneno em sua comida ou chá há muito tempo, mas isso seria percebido rapidamente e ela seria a primeira suspeita. Chloe odeia estar em segundo lugar, mesmo que, como empregada, isso pareça até engraçado. Ela pensa demais em si mesma e já está irritada com o fato de Ellen ter muita atenção. Para começar, ela começa com seus colegas de trabalho, organizando propositalmente conversas diferentes. E fazendo perguntas para descobrir o que eles pensam dela, como, por exemplo, se a princesa pode mesmo cumprir o papel de senhora do castelo, ou se deveria haver outra pessoa nessa posição. Ela o lembra de que a princesa não tem feito nada ultimamente e ignora completamente as regras e os costumes da propriedade. Chloe está, lenta e furtivamente, colocando todos contra Ellen. Ela conhece as criadas muito bem e tem certeza de que suas opiniões podem ser mudadas. É muito bom que elas ainda não estejam cedendo, mas Chloe não está desistindo.
e oferece uma solução para esse problema. O que ela acabará de lhes contar coincidia milagrosamente com as experiências da amante. A garota quer se tornar a amante do mestre e, no futuro, tomar o lugar de sua esposa. Na sociedade nobre desse reino, acredita-se que quando uma mulher se torna esposa, ela automaticamente se torna propriedade do marido. Não importa quão nobre seja a linhagem da esposa, ou quão baixo seja o status do marido, nada muda em relação a isso. O poder absoluto pertence ao marido. Portanto, antes de se casar, as mulheres daqui são muito cuidadosas. Elas têm medo de cometer um erro e se arrepender de sua escolha pelo resto de suas vidas. Elas não terão o direito de recusar ou não ouvi-lo. Você precisa obedecer como se fosse o Senhor. É estranho que ela conte aos colegas sobre isso e não tenha pensado antecipadamente que eles poderiam estar do lado da senhora. E muito em breve ela descobriria tudo. Ela parece dispensar o traidor com facilidade e as outras raças serão recompensadas por sua honestidade e lealdade. As meninas têm apenas uma pergunta: como ela vai fazer isso? E se o cavalheiro pode dar atenção a ela? Qual é a utilidade de ele se interessar por uma criada? Ele já tem uma linda noiva. É óbvio que Chloe não sabe mais o que fazer. Ela faria qualquer coisa para evitar a concorrência. Era assim antes e é assim agora. Ela está completamente confiante. Acha que se apenas conversar com o cavalheiro, ele vai parar de pensar em sua noiva imediatamente. A moça pintou um belo quadro para si mesma. Ela não tinha medo de falar sobre isso no corredor, e esse foi seu erro. Ellen ouviu cada palavra que ela disse e não pôde ignorar o fato. Ela está muito feliz por ver seus assistentes pessoalmente, sem as máscaras que eles usavam em sua presença. E parece que a parte mais interessante começa. Chloe não parece mais tão confiante. Ela nem mesmo olha na direção da senhora e não sabe como explicar tudo. As outras empregadas nem pensaram que seria assim, mas depois se lembraram de como foi bom não terem sucumbido à provocação. E mantiveram suas próprias opiniões. Chloe não consegue acreditar que seu plano foi interrompido tão rapidamente. Antes mesmo de começar, agora só há duas opções. Ou a patroa tem uma alma muito bondosa e será capaz de perdoá-la, ou a assistente de hoje procurará um novo emprego e não estará mais aqui. Ellen nem pensou em ser simpática. Ela não era do tipo que perdoava esse tipo de coisa, então ordenou que ela fosse capturada imediatamente e o que fazer em seguida ela descobriria. Quase desmaiou. Ela estava bem ciente do que poderia acontecer com ela em seguida e se arrependeu de ter comunicado suas intenções com tanta ousadia em um corredor onde qualquer pessoa poderia passar. Eu me pergunto o que a senhora pensa sobre os outros. Eles não disseram nada de ruim e nem mesmo apoiaram Chloe. Só podemos esperar que ela não os veja como cúmplices e os deixe seguir com seus afazeres. A garota se aproximou de um deles, colocou a tesoura grande de lado e de repente percebeu o que estava prestes a acontecer. Chloe ficou sem palavras. Ela realmente quer voltar no tempo. Nada mudaria. Ela ainda teria sua opinião e apenas faria as coisas de forma diferente. Eleanor pega seu cabelo, diz a ela como é adorável, macio e bonito, e então se oferece para dizer adeus a ele, porque agora ela nunca mais o verá. Pelo menos a maior parte dele. Desde o momento em que a moça chegou com seu noivo a esta casa, ninguém nunca a viu nesse estado. Ela está muito brava e não vai tolerar tal coisa. Ela se tornou a proprietária desta casa, o que significa que não há lugar para aqueles que têm algo contra ela. Essas pessoas serão, no mínimo, punidas e correrão o risco de perder seus empregos. Ela começa a cortar o cabelo dele com tanta crueldade que corta o máximo que pode de uma só vez. São fios enormes que caem no chão, um a um. Ela mal pode esperar para ver o resultado e olhar para essa beleza que queria tomar seu lugar. É estranho, mas ela nem sequer tenta se desculpar. Apenas fica quieta e não reage de forma alguma, como se estivesse resignada e não planejasse revidar. A garota vê sua cara de surpresa e pergunta: o que há de tão surpreendente? Será que ela realmente esperava outra coisa que a perdoasse e fizesse vista grossa? A senhora, embora muito gentil na vida comum, é muito ruim com as pessoas que se aproveitam de sua confiança ou têm más intenções, especialmente no que diz respeito à sua vida pessoal. Enquanto isso, algum tempo havia se passado. Ellen não ficou pensando no que era ruim. Ela se despediu dela rapidamente e já havia entrado no quarto. Elas fizeram um presente inesperado para ela. São algumas joias em uma caixa de madeira. Parece linda, como se fosse uma ocasião especial. Ela ficou admirando por um longo tempo e até se esqueceu de perguntar o que era, de quem era e qual era a ocasião, para pelo menos agradecer a pessoa e perceber por que ela merecia tal coisa.
Uma garota deve perceber que quando olha para algo bonito, não importa se é uma bela vista na rua, roupas, ordem na casa ou joias, ela imediatamente se sente muito mais calma. Estranho, mas uma das empregadas fechou essa caixa e disse que a traria junto com o restante das joias da patroa. Ela nem sequer perguntou se a moça tinha tempo para admirá-la. Ela simplesmente decidiu e fez isso sozinha. Ellen não disse nada. A assistente não havia feito nada de errado, especialmente porque ela tinha muitas outras coisas para fazer e não tinha tempo para ficar admirando por muito tempo. Ela não tinha tempo para tomar o café da manhã. Além disso, ela queria pensar em encontrar alguns hobbies para si mesma e fazer alguma coisa. Ela tinha muito tempo livre, o que significava que precisava fazer algo a respeito. De repente, a empregada decidiu jogar a caixa de madeira no lixo e, mais uma vez, não perguntou se era necessário fazer isso. Talvez a senhora tivesse alguns planos para essa caixa. Essas coisas não são supérfluas. Você sempre pode encontrar algo para guardar nelas ou simplesmente usá-las para decorar o quarto. Ela não ficou calada e perguntou por que a caixa estava no lixo. Ela não pediu para fazer isso, ao que a assistente respondeu que não havia sentido nisso. As joias estão na caixa principal, e isso só vai bagunçar o quarto. Nesta casa, há uma regra que diz que se um objeto ou coisa não tiver seu lugar, ou ainda mais se houver algum tipo de substituição, você não deve deixá-lo. Supostamente, por que manter várias caixas se já existe uma? E quanto às coisas, se houver uma mancha em qualquer uma delas ou se ela não for usada há muito tempo, isso significa que ela não tem lugar nesta casa e em vez dela, você pode comprar algo melhor. O significado disso é que na casa deve haver apenas o que alguém usa. Não deve haver coisas velhas e diferentes. Se apenas ficar no armário, a caixa não deve permanecer no cômodo, pois dá a impressão de que há muitas coisas. Ela simplesmente não será usada para beleza, você pode colocar um buquê de flores ou qualquer outra coisa. Não se sabe por quê, mas mesmo com essas perguntas, a senhora ainda jogou a caixa fora e não deu ouvidos à garota. De repente começou a ouvir algumas vozes. Era como se outra garota estivesse falando com ela e lembrando-a de que elas eram como essas caixas, como se quisessem lembrá-la do significado do que estavam fazendo aqui em primeiro lugar. O presente era como um lembrete ou um sinal de que, de fato, ela desempenhava um papel tão importante quanto qualquer outra caixa de joias nesta casa. Eram palavras muito estranhas, e a voz a fazia se lembrar muito de sua irmã, como se fosse ela. A garota estava confusa e parou de perceber o que era o que. Aquela voz falou mais algumas vezes. Por um lado, era muito agradável de ouvir, mas por outro, assustadora. Se você levar em conta o significado dessas palavras, Alien acorda e percebe que foi apenas mais um sonho. E tão realista que não vai lhe dar disposição para o resto do dia. Havia claramente uma mensagem ali. Mas é assustador pensar nisso e não quero perder muito tempo com isso. Ela está com uma dor de cabeça tão forte que não vale a pena. É como se a garota ainda estivesse em algum tipo de neblina. Ela não consegue distinguir o que é real e o que não é. De qualquer forma, graças a essa voz, ela se lembrou novamente de não perder tempo e de ter certeza de que sabia o que estava fazendo aqui e o que viria a seguir. Como não se trata de um casamento por amor, o homem deve estar recebendo algum tipo de benefício. Mas de que tipo? Ninguém sabe. Pelo menos ela sabe. Ele era e ainda é uma pessoa muito reservada. A garota está até com medo de perguntar qualquer coisa, não importa qual será a reação dele. Enquanto isso, ela já havia chamado seu assistente para levá-la ao quarto. Parece-lhe que depois dos comentários, o noivo deve ter feito alguma coisa e talvez as coisas estejam diferentes agora. Mas por outro lado, se o rapaz a ouvir e realmente fizer isso, pode ser muito suspeito. Por que ele se esforçaria tanto por uma garota que já não pode deixá-lo e por quem ele não sente nada? Ela já está ansiosa para ver o filme. Porque se ele a ouve com tanta atenção e satisfaz todos os seus caprichos, da próxima vez ela poderá pedir algo mais substancial e interessante. De qualquer forma, não há amor nesse casamento. Você pode aproveitar ao máximo as oportunidades, pois não vale nada para ele, e ela pode tirar algum proveito disso e aproveitar a vida ao máximo que puder. Ela entra bem devagar e com cautela, observando cada detalhe, mas até agora nenhum sorriso apareceu em seu rosto. É porque ela viu Chloe neste quarto. É estranho o que ela está fazendo aqui. E aparentemente a senhora ficou com pena dela e não a expulsou da casa. Conhecendo essa pessoa, ela não foi direto para o quarto e escutou novamente para ver o que ela estava fazendo aqui, caso pudesse ouvir algo interessante. Se alguém poderia pensar que o homem havia mudado e percebido todos os seus erros, então não. A garota ouviu Chloe novamente, planejando um novo plano que seria ainda melhor. A senhora está em um completo estupor.
Ela nunca se deparou com algo assim antes e não entende. Será que essa pessoa não aprende com seus erros? Ela já tomou. O delegado defende e percebe que pode ser exatamente o mesmo agora que da última vez. Ellen estava começando a ouvir a voz de sua irmã novamente. Ela percebeu que em situações difíceis, era como se ela estivesse propositalmente obscurecendo sua mente e impedindo-a de se concentrar adequadamente. Quando surgia alguma conversa ou situação importante, era muito comum que ela se lembrasse de alguma coisa, pensar em qualquer coisa que não fosse o que estava acontecendo aqui e agora. Então era muito importante pensar sobre isso e resolver o problema. Se for melhor assim, ela não poderá ignorar mais uma vez. Além disso, se você pensou que Chloe pediria desculpas ou pelo menos fingiria que ouviu tudo, ela só se tornou mais competitiva e admitiu que agora fará isso abertamente. Acontece que para demitir alguém, é preciso obter a permissão do proprietário e como ele não aparece em casa há dias, Chloe ainda está aqui e não pode fazer nada a respeito. A garota se aproveita da situação e tem certeza de que quando o patrão voltar, ela já estará em casa. Ela fará de tudo para se livrar de seu noivo, e ele não terá mais nada a não ser prestar atenção em Chloe. Entendo por que Chloe foi tão corajosa ao falar sobre isso na sala da patroa sem fazer perguntas. De qualquer forma, isso não significa que as coisas continuarão assim. Ellen tem uma chance muito maior de vencê-la. Se a garota pensou que a patroa poderia simplesmente aceitar e não fazer mais nada, então ela estava muito enganada. Se da última vez Ellen cortou seu cabelo relativamente pequeno, então desta vez definitivamente não haverá pena de mais ninguém. O assistente não tem o direito de resistir. Ela estava relaxada demais e não pensou que o jogo ainda não havia terminado. Se elas estivessem pelo menos em pé de igualdade, com as mesmas capacidades, seria muito mais interessante competir. Mas, do jeito que está, Ellen tem muito mais vantagens. Chloe vê seu cabelo caindo no chão e não consegue acreditar que as coisas não saíram conforme o planejado. Ela está correndo o risco de ficar com um corte de cabelo ainda mais curto do que o dos rapazes. A patroa sentiu pena dela. Ela poderia ter pensado em algo mais cruel. Não apenas cortar um pouco de cabelo. Ele voltaria a crescer e a situação seria apenas uma lembrança, sem danos. Todos estão escutando do lado de fora da porta há algum tempo. Os boatos se espalham muito rapidamente e quase toda a equipe já está aqui. O assistente segura a colega, pedindo que ela não resista porque ele será obrigado a usar a força, e então ela só vai piorar. Chloe já está sem a maior parte de seu cabelo. Ele não chega nem ao pescoço, e agora ela tem medo de se olhar no espelho. Ela definitivamente é um menino agora, ela percebe isso. E eu me pergunto se ela se atreverá a competir com a senhora novamente. Não quero dizer que ela não tenha nada a perder, mas por outro lado, uma vez que começou, ela gosta de ir até o fim nessas situações. Todas as pessoas já descobriram quem ela é, o que está fazendo aqui, porque está ficando, apesar de ter feito tantos sacrifícios. Não há como voltar atrás. Elisa avisou que se ela não percebesse dessa vez, da próxima vez alguém correria o risco não só de ficar sem cabelo, mas também de outra coisa. Já era possível ir embora. Mas no momento mais inesperado, o dono da casa voltou. O senhor acabou de entrar e viu que não havia ninguém por perto. Ele subiu até o segundo andar e viu que todos estavam reunidos perto desse cômodo. Naturalmente, ele decidiu entrar e ver o que estava acontecendo. Ele viu a tesoura nas mãos de sua noiva, olhou para o assistente e imediatamente percebeu tudo, começou a separá-los e exigiu que explicassem tudo. Ele não tem ideia do que poderia ter acontecido aqui para chegar a esse tipo de abuso de seu assistente. E acho que agora vai depender de qual deles ele acredita mais. Todos terão a chance de dizer sua palavra. Mas isso não significa nada. Infelizmente é muito comum que alguém que não tenha nada a esconder e diga a verdade não seja acreditado e isso é muito injusto. Mas por outro lado, há muitas testemunhas que podem dizer a verdade. Inconscientemente o indivíduo começa a defender aquele que sofreu mais. Ele ainda não sabe se a assistente merece ou não. De alguma forma, ele automaticamente começou a ficar do lado dela. Ele implora ao noivo que tire a tesoura de sua mão para que ninguém mais se machuque. E também tem muito medo de como reagirá se o noivo for o culpado e tiver que fazer algo a respeito. Elias não quer nem pensar em parar. Ela explicou que até que o assessor se dê conta de todos os seus pecados e peça desculpas a ela, ninguém vai impedi-la. E então um homem entra na sala, o que vai virar a situação de cabeça para baixo. É impossível acreditar, mas a moça confundiu o primeiro rapaz, que já estava perto dela, com seu marido. Ela mesma não consegue explicar como isso aconteceu e nem sabe como se sentiu depois disso. Tudo aconteceu tão rápido que ela não ficou constrangida com a aparência do cara a quem já havia contado tudo.
E como teve sorte de não tê-lo chamado de noivo ou qualquer outra coisa para que isso fosse notado e contado ao cavalheiro depois. Elise até parou de agir de forma excessivamente agressiva. Ela não pode ser assim perto dele e até abaixou o braço. O rapaz pegou a tesoura dela e disse que se ninguém se machucasse, poderíamos nos separar e conversar sobre o assunto mais tarde para que todos pudessem se acalmar e não ficar nervosos. Agora a mente de seu noivo não está em Chloe, mas em como ela poderia confundir seu noivo com outro cara. Ele ficou muito envergonhado. Ela tinha medo até de olhá-lo nos olhos, quanto mais de falar com ele e perguntar como ele estava. O cara trabalhou o dia todo, está muito cansado, e ela está aumentando os problemas com os quais ele terá que se preocupar. Ele poderia ir para o quarto, descansar e jantar se quisesse, mas no final ele tem que lidar com tudo isso. Parece que esta casa nunca será pacífica. Todos estão fadados a ter algum tipo de problema. Embora talvez isso se deva ao fato de Chloe ainda estar aqui. Não há como saber quem ela odeia além de Elise. Depois de todos esses anos, ela deve ter feito algum tipo de inimigo. Se não fosse por ela, nada disso estaria acontecendo. Todos estariam fazendo suas próprias coisas. E no final, tudo continua como sempre. Chloe pensou que estava segura. Embora nada esteja claro ainda, o cara nem sabia o que tinha acontecido. Ela está ficando animada desde cedo e acha que tudo será fácil. O Senhor vai descansar, terá forças para tudo isso e todos terão o que merecem. Pelo menos é o que podemos esperar. Elise não gostaria que a situação desaparecesse, pois não há como prever o que poderia acontecer se Chloe quisesse levar a coisa a sério. Sua coragem é suficiente para arruinar a vida de qualquer pessoa, porque aparentemente ela não tem medo de perder o emprego. Para ela, é muito mais importante correr riscos do que ficar sentada em um lugar e satisfeita com o que tem. Eles tentam escoltar a amante para outra sala, mas ela não desiste e quer que todos saibam. Ela diz ao noivo que não vai ser uma reflexão tardia e que se ele se importa com ela. Chloe não deveria estar aqui amanhã. Ela não se importa como ele faz isso, como ele fala com ela, quem está ofendido, quem não está em primeiro lugar e menos pensando nos outros. E ela sofreu e achou que o principal era ter feito um bom trabalho e não se sentiria culpada. Como a noiva é muito persistente e não acredita que ele a tem sozinha, o rapaz se aproxima da assistente e começa a pensar em como deve agir. Por um lado, há milhares de pessoas como ela, e amanhã poderia haver qualquer outra pessoa em seu local de trabalho, mas por outro lado, é possível que ela esteja sendo acusada injustificadamente e cada um deles precisa ser ouvido. O cara não pensou muito e imediatamente perguntou como ela ousava espalhar boatos e tentar se tornar sua amante, porque ela merecia ser punida por ter tais pensamentos. Ele nem mesmo sabe o que fará com ela. Se essa situação afetar seu relacionamento, eles simplesmente a destruirão e antes disso a punirão seriamente. Assim todos sabiam a verdade, Elias havia vencido e a assistente estava prestes a receber o que merecia. Não era provável que ela ficasse por aqui por muito tempo, ou mesmo que durasse até amanhã. Um dos cavalheiros ordenou que o assistente a pegasse pelos braços e cuidasse para que a garota não fugisse para lugar nenhum. Nesse meio tempo, suas intenções eram conhecidas por todos. Chloe costumava ser muito gentil com todos. Ninguém poderia pensar tal coisa dela. Mas agora não havia mais ninguém que não tivesse visto sua verdadeira face. Até mesmo um assistente que às vezes interagia com ela e tinha uma boa opinião sobre ela, não se sente confortável nem mesmo em tocá-la ou estar na mesma sala que ela. Se pensarmos de forma mais global, ela estava enganando ele, seu amigo, na esperança de que ele a protegesse algum dia. Ele ficou tão ofendido que o rapaz contou todas as coisas que ela havia lhe dito. Como a moça planejava estar no lugar de uma princesa, tornar-se esposa do senhor e usar o dinheiro dele enquanto pudesse, não precisava de amor. Esse homem estava sempre precisando de luxos que dificilmente voltaria a ter. Em poucos minutos o cavalheiro já sabia de tudo e quanto mais ouvia, mais chocado ficava com o fato de que durante todo esse tempo ele tinha uma pessoa assim em sua casa. Agora ele estará mais atento à equipe e talvez até faça uma pequena verificação de antecedentes para ajudar a eliminar os outros que não tiram as máscaras. Obviamente a diversão está apenas começando. Haverá muitas mudanças, novas regras e provavelmente muitos funcionários serão demitidos. Nenhuma decisão final foi tomada. Eli não tem ideia do que vai acontecer em seguida. Tudo o que resta a Chloe é observar e controlar.
Enquanto essa pessoa estiver nesta casa, os problemas não irão a lugar algum. A garota quer que ela saia daqui o mais rápido possível e nunca mais volte. Ela gostaria de esquecer tudo isso como um sonho terrível, temendo imaginar o que poderia ter acontecido se a senhora não conhecesse seu inimigo de vista e achasse que estava tudo bem. Chloe parecia ser uma garota muito legal em seu primeiro dia, o que significa que todos que ela conhece, até mesmo seu próprio noivo, podem ser como ela. Ao contrário do assistente, ele sabe como se controlar e não comete erros tão terríveis. Respectivamente, se ele esconder algo, será muito mais difícil reconhecer o vilão nele. De repente, o cara pediu a todos que não se dispersassem. Ele aceita a proposta de punição para Chloe. Ele deve provar de uma vez por todas para a noiva que ela é a única que ele tem e que nenhuma amante foi e será. A assistente ouviu essas palavras e percebeu que era o fim de tudo. Ela não tinha nenhuma chance de perdão. Ela só tinha que esperar que as pessoas não fossem tão cruéis quanto ela. Ela já havia imaginado o pior, arrependeu-se de ter sido tão aberta com seus colegas de trabalho sobre seus planos e no final, isso funcionou contra ela. Ela começou a implorar para ter uma segunda chance, embora já tivesse tido uma há algum tempo. Ela não havia justificado, mas apenas tirado vantagem disso e se arrependido. Ela teve sorte de a patroa ter sido gentil o suficiente para não machucá-la logo no primeiro dia quando ouviu suas palavras. Ela poderia ter simplesmente se corrigido, pedido desculpas e nada disso aconteceria novamente. Ela mesma havia feito essa escolha e agora seria responsável por ela. O cavalheiro se perguntou como a assistente poderia sequer pensar que ele olharia para alguém como ela, especialmente tendo um noivo. Acontece que a assistente o viu como um homem infiel que poderia ser facilmente desviado de um relacionamento. Isso foi muito humilhante para ele, e como é um homem que valoriza sua reputação, ele está muito interessado em se vingar dela. Chloe nunca havia se sentido tão sozinha. Ela tinha certeza de que mesmo em uma situação como essa, haveria alguém que estaria do seu lado ou tentaria dizer algo a seu favor. Mas essa pessoa não existia. Todo mundo tem uma opinião, e isso é muito bom. Elise é grata a todos que revelaram a verdadeira natureza da mulher traidora. Ela é uma daquelas pessoas que aprendem com seus erros e já chegou à conclusão de que se uma pessoa fez algo errado uma vez e ainda mais 2 vezes, isso é apenas o começo e essas coisas devem ser interrompidas imediatamente. As pessoas não mudam, e isso é um fato. Naquele momento, o noivo se lembra de que foi ele quem indicou Chloe como sua assistente pessoal e sente uma terrível sensação de vergonha por ter cometido um grande erro. Ele quer sinceramente pedir desculpas e, no mínimo, a moça agora tem o direito de escolher quem será sua assistente pessoal. Era o mínimo que ele poderia fazer por ela, e o presente principal estaria esperando por ela um pouco mais tarde. Era muito importante que ele fizesse as pazes e mostrasse que não se importava tanto com ela quanto a garota achava que ele se importava. Ela respondeu de forma muito breve e direta. Ela lhe pediu apenas que se certificasse de que nada disso acontecesse no futuro, e isso é suficiente. Nada mais é necessário. Além disso, se possível, ela gostaria muito de ir para seu quarto descansar e, é claro, ninguém se opôs a isso. Uma das criadas já havia se encarregado dela e lhe trouxe um chá quente, na quantidade certa para relaxá-la. O nome dessa garota é Molly e ela foi nomeada assistente pessoal temporária, embora possa continuar assim se todos concordarem. Eles nunca se conheceram antes, mas ninguém se arrepende disso, haverá tempo. O mais importante é que em breve não haverá mais nenhuma Chloe nesta casa. A garota agradeceu à sua assistente. Ela havia escolhido um sabor muito bom que se encaixava perfeitamente em seu estado atual. O chá tinha a temperatura perfeita. Ao contrário de Chloe, que nem sequer tentou, você pode ver que Molly adora seu trabalho e sabe como fazê-lo direito. Ela trabalha aqui há muito tempo e conhece bem quase toda a equipe. A mulher poderia ter sido camareira antes, mas o senhor não tem tempo para isso. E, em geral, ela não insiste muito nisso. A garota toma seu chá e nunca deixa de se surpreender com o fato de que cada dia é ainda mais intenso do que o anterior. Nunca há um momento de tédio aqui. Por um lado, não é ruim, mas por outro lado, logo pode ficar muito chato. Além disso, ela refletiu que, embora o noivo estivesse do seu lado e apoiasse a ideia de punir Chloe, ela ainda não está feliz com isso. Parece que ele também tem algo a esconder. Elise não entende completamente porque não pode confiar nele. Algo parece estar impedindo-a de fazer isso e mantendo-a relaxada.
Mesmo que o cara não tenha feito nada de errado, tenha sido o mais atencioso possível, confortável, mas é como se não fosse suficiente. Ela tem muitas perguntas e até agora nenhuma resposta, e perguntar a outras pessoas sobre isso também é arriscado. Quem sabe, talvez toda a equipe saiba mais do que ela e nunca dirá a verdade. Além disso, eles podem contar ao Senhor e ele saberá que ela suspeita de algo. As coisas ficam ainda mais confusas, mas essa é a realidade. A garota não pôde evitar isso e tem de descobrir por conta própria. Se você olhar de fora para outras pessoas, a vida dela pode parecer uma vida de sonho. Ela não precisa de nada. Ela tem um marido forte e bom, mora em uma bela casa e pode ter tudo o que deseja. Ela nem precisou se esforçar mais do que os outros para se tornar sua esposa. Ele mesmo desejou isso. Além disso, ele faz tudo o que pode para garantir que ela não mude de ideia. Ele a defende até mesmo para a empregada, que ele conhece muito mais do que a noiva. E isso é dizer muito. O único problema é que ela não faz ideia do tipo de pessoa que ele é ou dos segredos que ele tem. É assustador descobrir isso mais tarde e pior, se machucar por causa disso. Enquanto isso, o dia seguinte chegou e de repente, ela quer ir à cozinha para ver onde toda a comida é preparada e como são os cozinheiros. Ela se esqueceu completamente de conhecê-los e quer corrigir esse erro. Para ela, parece que eles podem ter se ofendido com ela. Embora esperasse que não, ela já está aqui e à primeira vista, tudo parece muito limpo e organizado. Não havia louça suja e nada supérfluo. Você pode ver que as pessoas trabalham duro, mantêm as coisas limpas e que é importante para elas trabalharem em um ambiente agradável para o qual você queira voltar. A garota não avisou a ninguém que queria vir para cá e, na verdade, ficou agradavelmente surpresa. A equipe não teve tempo para se preparar. Eles ficaram felizes em trazê-la aqui, e ninguém precisa se envergonhar disso. Todos aqui, exceto Chloe, são muito bons em seu trabalho. Fazem tudo com qualidade e se orgulham disso. Parece que o quarto é ventilado com frequência. Não há um único lugar em que ela tenha visto uma mancha de gordura ou resíduo de comida. É raro ver tudo brilhando, reluzindo e até mesmo o cheiro de limpeza no ar. É muito gratificante. Ela mesma não se importaria de trabalhar em um lugar tão agradável. É óbvio que boas pessoas trabalham aqui. Ela ainda não viu nenhuma delas. Ela ainda não as conheceu, mas já formou uma boa impressão. E então ela entra no escritório do noivo e pede que ele não diga nada mais e apenas responda a todas as perguntas que ela fizer. Ela, como futura dona dessa casa, tem o direito de saber muito mais do que está sendo informado. O que era interessante aqui? O que estava sendo escondido deles? O que ela deve a ele caso se torne uma esposa? E se ele tiver mais para compartilhar, ela não se importaria em saber o máximo de informações possível. O rapaz não resistiu. Afinal, ele concordou e perguntou o que poderia fazer para ajudar. Ela poderia fazer perguntas sobre qualquer assunto. O noivo prometeu responder a todas, sem desculpas. E acima de tudo, ela gostaria de saber sobre os relacionamentos anteriores dele, o que ele espera do atual e o que ele realmente sente por ela. Pode parecer cruel ou rude, mas ele é basicamente um estranho para ela, e se fosse ela, qualquer outra garota gostaria de saber isso. Tendo concordado em me casar com ele, quero realmente saber mais sobre essa pessoa, para começar a confiar nela. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.